Quem é o atacante da Série C que chamou a atenção de 5 clubes grandes do futebol brasileiro? Atualizações sobre o mercado agitado no São Paulo, com possíveis chegadas e saídas. No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou te falar sobre qual foi o time turco que fez proposta oficial ao Palmeiras no fim de semana por Gustavo Scarpa e vou te contar quanto custa o VAR para cada um dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e como te prometi uma série de informações no começo desse vídeo, vou direto ao primeiro assunto. Quero falar sobre o VAR, que tem rendido tanta polêmica no futebol brasileiro. Ele custa, nesse campeonato nacional, 19 milhões de reais. A CBF topou bancar 12 milhões de reais, ou seja, sobraram outros 7 milhões a serem divididos ao longo de toda a competição pelos 20 integrantes da primeira divisão. Fazendo as contas, cada um dos times vai gastar aproximadamente 350 mil reais pela utilização do VAR. Como é que se dá esse pagamento? Cada vez que seu time do coração é mandante no Campeonato Brasileiro, ele tem de desembolsar 18 mil reais pelo equipamento. O grande problema é que tanto os times mais ricos quanto os times mais pobres têm convicção de que têm sido prejudicados pelo equipamento e, até por isso, já se iniciou um movimento para que em 2020 o VAR não seja aprovado. O primeiro clube a declarar publicamente essa posição é o Ceará. Depois de ser prejudicado pelo São Paulo num jogo no Morumbi, o presidente do Ceará já afirmou que vai votar contra a utilização do VAR em 2020. Quero agora contar uma notícia exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola aqui no YouTube. Durante o fim de semana, o Fenerbahçe fez uma proposta oficial ao Palmeiras por Gustavo Scarpa. 5 milhões de euros, que equivalem a 23 milhões de reais. Mas o Palmeiras nem deu início à negociação, já descartando logo de cara qualquer possibilidade de acordo diante dessas cifras. De acordo com o Palmeiras, só dá para começar a conversar sobre a possibilidade de negociar Gustavo Scarpa a partir de 8 milhões de euros. E esse valor o Fenerbahçe já garantiu que não conseguirá pagar. Só para que você entenda, se o Palmeiras vendesse o Scarpa por 5 milhões de euros, teria prejuízo. Tudo porque, para tirá-lo do Fluminense com a ajuda da Justiça, o Palmeiras prometeu desembolsar 6 milhões de euros. 1,5 milhão foram pagos para o Fluminense para que um acordo na Justiça fosse feito, assim o tricolor desistiria de uma ação contra o Scarpa e também contra o Palmeiras, e outros 4,5 milhões foram prometidos ao Scarpa e a seus empresários como luvas, que serão pagas ao longo de todo o tempo de contrato. Até por isso, o Palmeiras exigiu esses 8 milhões de euros, já sabendo que seriam pequenas as chances de o Fenerbahçe cobrir. Quem festejou o desfecho dessa negociação foi Luiz Felipe Scolari, que não tinha vontade alguma de perder seu meio atacante para a reta final do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. O Scarpa já tem 10 gols em 29 partidas somente em 2019 e é o artilheiro do time na Libertadores da América. Chegou a hora de te atualizar sobre o mercado do São Paulo e a primeira grande notícia da semana, pelo menos a mais importante, foi o acordo do Caleri com o Espanhol, time da Catalunha. Com isso, o velho sonho do torcedor são paulino de ver Caleri jogando no Morumbi terá de ser adiado por mais um pouco. O Caleri foi emprestado pelo Deportivo Maldonado, time uruguaio, onde seus direitos econômicos estão presos, ao Espanhol por uma temporada. Empréstimo gratuito, e se o Espanhol quiser contratar o Caleri em julho do ano que vem, vai ter de desembolsar 22 milhões de euros. Pelo menos é esse o valor previsto em contrato. Hoje, se esse grupo de investidores que lá atrás comprou o Caleri do Boca Juniors por 13 milhões de dólares conseguir pelo menos recuperar o prejuízo, certamente já vai dar para dizer que todo mundo vai ficar contente. Quero te falar agora sobre Reinaldo, lateral esquerdo titular absoluto do time de Cuca. Ele recebeu nos últimos dias uma proposta do Al Ahly, da Arábia Saudita, de 2,5 milhões de dólares. O São Paulo já recusou essa oferta e só faria negócio, pelo menos de acordo com os dirigentes, se a proposta for muito, mas muito melhor. O grande ponto é que o São Paulo, apesar de precisar de dinheiro, vai preferir se desfazer de outro jogador do que o Reinaldo, até porque o Reinaldo é titular absoluto, 29 anos de idade e certamente não vai garantir uma boa grana. Esses 2,5 milhões de dólares, por exemplo, da primeira oferta, só garantiriam 10 milhões de reais. Muito pouco
para os 60 milhões que o São Paulo precisa, com venda de jogadores, para alcançar os 122 milhões planejados no início da temporada com a transferência de atletas. Nessa segunda-feira, o Cuca bateu um longo papo com o Reinaldo para reforçar a importância dele dentro do elenco e a vontade do clube em segurá-lo, a menos que surja uma proposta de 6, 7, 8 milhões de dólares. Para fechar as informações sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre o Morato. Nesse vídeo que eu fiz nessa segunda-feira, eu te contei que o Benfica ofereceu 7 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do zagueiro tricolor. Ele tem apenas 18 anos de idade, acabou de completar os 18 anos no mês de junho. Pois bem, o São Paulo recusou a primeira oferta e aí mais uma novidade exclusiva para você. Às 12 horas dessa terça-feira haverá uma reunião entre o presidente Leco, representantes do Benfica e os responsáveis por trazer essa proposta do time português. A ideia do Benfica é melhorar um pouquinho a condição do negócio e permitir que o São Paulo permaneça com um percentual, de olho numa venda futura. E há otimismo, pelo menos da parte do Morato, de que o martelo possa ser batido. Esses 7 milhões de euros equivalem a mais ou menos 33 milhões de reais e ficariam na integralidade para o tricolor, que é dono em 100% dos direitos do defensor. É uma grana que certamente ajudaria e muito a garantir que o São Paulo não atrasaria salários ao longo do segundo semestre. Prometo para você que assim que acabar a reunião, vou usar as minhas redes sociais para avisar sobre tudo o que aconteceu, se o martelo foi ou não batido e se o Morato será mais um jogador do São Paulo vendido para o futebol português. Fiquei devendo a informação sobre o atacante que joga na Série C e tem propostas de 5 clubes grandes do futebol brasileiro. Eu estou falando do Negueba, atacante que atua pela direita ou pela esquerda como ponta e foi procurado recentemente por Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Cruzeiro. Os 5 times de olho na possibilidade de contratá-lo já. Afinal de contas, pelo fato de ter disputado a Série C, não há impedimento para que ele possa ser utilizado, seja no time júnior, afinal de contas ele tem apenas 19 anos de idade, ou então para já ganhar alguns minutos no time principal. O Negueba foi uma das grandes atrações da terceira divisão do futebol brasileiro. Ele marcou 8 gols e é, nesse momento, o artilheiro da competição, ao lado de outros 2 atacantes. Com o detalhe de que o Globo, time que ele defendia, acaba de ser rebaixado para a 4ª divisão. Ou seja, mesmo num time ruim, com enormes dificuldades técnicas, o Negueba conseguiu chamar bastante atenção. Desses 8 gols, 3 foram em cobranças de falta. Ele também marcou um golaço de bicicleta, o que chamou ainda mais a atenção de olheiros espalhados pelo Brasil. O Negueba tem contrato com o Globo até dezembro de 2021 e sua multa rescisória é pequena, pelo menos para os padrões desses 5 times que eu citei. A multa é de pouco mais de 1 milhão de reais. Não é certamente um valor assustador que poderia impedir a negociação. A grande dúvida é se o Negueba será capaz de repetir num time de primeira divisão aquilo que fez na terceira. Ele foi formado no próprio Globo, esteve emprestado para o Fortaleza, onde disputou nesse ano a Copa São Paulo de Juniores. A temporada dele foi bastante forte no retorno ao Globo, seja no campeonato estadual, seja na Série C. Nascido em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, o Negueba tem 19 anos de idade, 1,71 m de altura e 66 quilos. Rápido, bom drible e ótima finalização. Essas são as principais virtudes do atacante, que conseguiu chamar a atenção de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional e Cruzeiro. Bom, eram essas as informações que eu queria trazer para que você comece a terça-feira bem atualizado. Espero que você tenha curtido o vídeo e se curtiu, não esqueça de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sua opinião, crítica, pergunta, tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!